Hag-Sameia Sukkot. Hag-Sameia. Você fala assim, Hag-Sameia. Feliz festa de Sukkot, né? De Tabernáculos. Hoje nós estamos, está acontecendo o Shabbat, nós estamos no 7º dia de Sukkot, né? São 7 dias de grandes festividades. Essa é a única festa que é chamada a festa, né? Hag-Gadol, vamos dizer assim. É uma grande festividade onde todas as tribos de Israel se reuniam para levar as suas ofertas, os seus dízimos até Jerusalém, e toda a cidade de Jerusalém estava preparada para receber, né? E havia grande alegria quando as tribos se uniam, se encontravam num lugar e chegavam no período de tabernáculos para adorar o Deus de Israel, né? Então nós estamos aqui celebrando essa festividade. Irmãos, antes da gente entrar no nosso estudo, a gente vai ser bem rápido. Eu quero estar, o pastor Alcemir nos convidou para estar com eles, tem alguns irmãos que já estão lá. Quem quiser ir, fica à vontade, tá? Só que lá em Vila Velha, se não me engano, ali em Itapuã, isso? Itapuã, né? O local. E a gente vai estar lá com ele. Eu acho que é nosso papel, né, como congregação, de ajudar os nossos irmãos a retornarem para esse princípio. Se bem que ele já tem um longo ano que ele já celebra a festividade, e é bom ouvir o quanto o Senhor tem feito e há de fazer em nossas vidas, né? Mas antes de eu entrar no nosso estudo, eu queria dar alguns recados. Primeiro, que a nossa obra, a nossa congregação está forte, deu o pontapé inicial. Ainda não tivemos a energia instalada, mas a gente está lá esperando a Excelsior estar instalada. Já fizemos algumas reclamações na ANEL, que tem quase um mês que nós estamos esperando, a falha deles, que ainda não foi ligado. Mas o Eterno tem agido. Se você for lá na congregação, quem já viu como ela está, quem for ver agora como está, você já vai ver a grande diferença, né? Já vimos o salão, só o salão tem aproximadamente 500 metros quadrados, cabe 200 a 300 pessoas de forma confortável. Então, assim, a gente tem muitos trabalhos, são 3 pedreiros que estão lá trabalhando, o Fábio, o Alessandro e o Hudson. Então, coloque-os em suas orações, para que o Eterno possa guardá-los e protegê-los, né? Nós somos o Eterno, até nisso o Eterno é bondoso, né? Como nós iniciamos a obra, e ainda a gente está atrás da documentação, nós estamos fazendo pequenos reparos. Isso é permitido. Só que foi o fiscal da prefeitura e o fiscal da prefeitura que fez uma multa. Inicialmente era R$200, depois essa multa foi para R$2.500, porque ele faz uma multa por metro quadrado. Aí o Alfredo percebeu que ele estava querendo extorquir o Alfredo, né? De um dinheiro que o Alfredo comprasse com a coisa dele. O Alfredo falou assim: irmão, com todo respeito a você e sua função, eu sei que esse não é o teu papel, mas nós ensinamos as pessoas a viverem uma honestidade. Da gente, você não precisa esperar nada que nós não vamos te dar. Se você quiser dar a multa, nós vamos pagar o valor integral, independente do valor que você der. Mas nós não vamos receber nada e nem dar nada em duas mãos. Aí, por coincidência, o Alfredo estava muito ocupado. Eu falei assim: não, Alfredo, o Alfredo queria resolver esse negócio da multa, né? E eu também não poderia por causa do meu trabalho. Eu falei assim: não, Alfredo, vou ligar para o pastor José, o pastor José vai lá nos ajudar. O pastor José foi, pegou a notificação, levou a notificação até a prefeitura. Quando chegou lá na prefeitura, o responsável pelo setor era vizinho de José. Aí ele olhou assim: não, José, vocês não foram multados. Pode ficar tranquilo que você não vai receber mais visita. Só peço o seguinte: preencha esse formulário, peça autorização à prefeitura, vá até a prefeitura e peça uma autorização para pequenas multas. Mas vocês não têm multa nenhuma, porque essa pessoa estava querendo, não é de forma honesta. Então, resumindo, não pagamos nada, não recebemos multa nenhuma, nós já conseguimos lá, já estamos preenchendo o formulário para a gente ter autorização para fazer pequenos reparos, e assim nós vamos tocando a nossa obra, né? Não é fácil você ver a estrutura do nosso galpão, a base que eles fizeram, Ivan, dá para fazer brincando uns 5 prédios para cima. Então eles tiveram que quebrar todo o piso não, né? Tiveram que fazer uma vara grande no piso assim, para descobrir como está a parte de esgoto, essa questão da parte fluvial, e conseguiram adequar tudo certinho para que a gente no futuro não tenha que depois quebrar, né? Então a gente já quebrou para entender se vai aumentar a nossa capacidade nosso fluxo de pessoas que teremos,
e aí a gente vai tocar agora mesmo para ir para a parte de trás, fazer as paredes, depois o salão. Ou seja, continue em oração. O Eterno tem nos abençoado e, aliás, nos conceder ter a nossa congregação no tempo adequado. Se Deus nos permitir, em Hanukkah, que é a festa das luzes, né? Que simboliza a rededicação do templo lá em Jerusalém, nós estaremos adentrando na nossa congregação. Muito trabalho, muito recurso que demanda, mas eu sei que o Eterno não vai deixar faltar nada e que Ele irá nos abençoar. Continue orando pelos nossos pedidos de oração. Aqueles que quiserem inserir seu nome, é só passar para a Mirella, não vi hoje, mas quem está no grupo pode pedir, daqui a pouco ela está aqui, para incluir nas nossas orações. O Eterno tem agido. Meu pai, não sei se eu comuniquei a vocês, eu acho que a Maria sabe, meu pai teve um princípio de infarto essa semana, mas já está muito bem. Ele próprio vendo os sintomas, né? A mão ficou dormente, ele sentindo dor no peito, e ele mesmo já foi no hospital. Quando chegou lá no hospital, já levaram ele lá para fazer os exames, aí perceberam que estava, deram a medicação, não está com sequela nenhuma, está muito bem, está na UTI num quarto isolado, onde ele está melhor do que minha mãe, está acompanhando, que ela falava, doente é ele, seu irmão. Mas graças ao Eterno abençoou tudo, tá bom? Obrigado pelas orações de vocês, que eu sei que o Eterno, Ele ouve as nossas orações pela sua bondade e misericórdia. Irmãos, hoje nós estamos encerrando, né, Sukkot, né? A festividade de Sukkot, para quem não conhece, eu acho que vocês já ouviram falar, a festa dos tabernáculos, né? Existem 3 grandes festividades que a nação de Israel tem uma certa frequência, uma certa assiduidade no cumprimento dessa festividade, que é a festa de Pêssah, que é a festa da Páscoa. Logo depois nós temos a festa de Shavuot, que é 50 dias depois, por isso que nós chamamos de Pentecoste, que vem da tradição grega, que quer dizer 50, né? Pentecoste, tem essa penta, quer dizer 50, e foi onde os discípulos receberam a unção do Espírito, lá em Atos, no início do livro de Atos. E essa festividade para o judeu representa a revelação da Torá, que foi dada, o Eterno livra a nação de Israel do Egito em Páscoa, na festa de Pêssah, em Páscoa, e logo depois, 50 dias depois, ele concede a Torá. O judeu entende que primeiro ele foi liberto fisicamente, para depois ser liberto espiritualmente na festa de Pentecoste. Todas as festividades, ela tem esse intuito mesmo, de trazer graus de elevação espiritual. Eu saí de uma prisão física, recebi uma libertação espiritual, e assim eu vou caminhando. A festa de Sukkot, a festa de tabernáculo, ela tem o mesmo sentido. Ela traz alguma evolução espiritual para nós. Se você olhar para trás, você vai ver que tem uma cabana, tem uma tenda. Sukkot quer dizer isso, tenda. É um nome em hebraico, Sukkot. A tradução é cabana, tenda. Acho que são as melhores traduções em português. E ela é frágil mesmo. Se você olhar, por que nós vemos e celebramos isso? Olha, vai comigo lá em Levítico capítulo 23, para que você entenda a simbologia. Todas as vezes, irmãos, eu procuro falar isso, pastor Silvio. Quando nós vamos estudar alguma coisa, só faz sentido nós estudarmos ou quando formos fazer um louvor, ou quando formos fazer algum serviço espiritual. Ele só tem sentido se nós entendermos o significado que está por trás. Isso é uma característica muito grande do judeu. O judeu nunca muito está aberto no falar, ele não é muito explícito, mas ele procura trazer uma mensagem que existe um cunho ritual, mas que por trás existe um significado muito mais profundo. Você lembra que Yeshua falou que ele fala conosco por meio de parábolas? Por que ele falava por meio de palavras? Não é que ele não quisesse que todas as pessoas não compreendessem, mas ele sabia que existe algo a mais para que a gente consiga compreender as coisas espirituais. Se eu não me engano, tem um texto que diz, eu acho que em Coríntios, que diz que as coisas espirituais se entendem pelas espirituais. E as que são físicas, que a nossa tradução bota como carnal, e as pessoas entendem isso de forma pejorativa, mas não é. As coisas físicas
se resolvem fisicamente, as espirituais se resolvem espiritualmente. Você lembra quando chegaram para Yeshua e falaram assim: Senhor, é lícito pagar a César o imposto? O que Yeshua falou? De quem é essa efígie que está na mão de vocês? Quem é a imagem que está nessa moeda? O que ele responde? O que eles falam? De César. E ele fala o seguinte: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ou seja, as coisas espirituais só a compreenderemos se nós tivermos um cunho espiritual, uma busca espiritual. Não estou dizendo conhecimento humano, tá? Mas uma busca espiritual. Então, todas as vezes que você vier aqui, não venha porque seu pai chamou, não venha porque seu marido chamou, não venha porque sua esposa ou seu esposo. Mas se você vier, venha com o sentido de entender as coisas espirituais, irmãos, porque toda essa festividade, ela procura trazer uma memória de crescimento espiritual. Então nós estamos aqui com o intuito de aprendermos algo espiritualmente. E o Eterno, em cada festividade, Ele quer nos transmitir essa ideia. A grande questão que nós temos é que quando nós aceitamos Yeshua HaMashiach, me permite falar Yeshua, eu sei que tem visitantes, mas é mais do que familiar Yeshua, né? Yeshua HaMashiach, quando nós visualizamos Ele, nós imaginamos que nós alcançamos tudo. Não, é uma vida contínua de crescimento espiritual que nós precisamos galgar ano após ano. Foi assim com a nação de Israel, é assim com a nação de Israel, foi assim com os discípulos e é assim conosco. Você lembra que Yeshua chega para Pedro e fala assim: Pedro, quando converterdes, no hebraico seria quando fizeres uma techuvá. Para um judeu, quando ele escuta a palavra techuvá, é como se ele escutasse um mundo todo, como que ele escutasse várias palavras ao mesmo tempo. Porque techuvá para o judeu, ele sabe que ele tem que retornar para a Torá, ele sabe que ele tem que retornar para o Eterno, para os princípios estabelecidos na palavra. Então, só de falar arrependimento, quando a gente fala arrependimento, que é a tradução de techuvá, a gente imagina chorar, orar, se lamentar. Não, para o judeu, além dessas características, ele representa alguma ação. Então, quando Yeshua chegou para Pedro e falou assim: quando converteres, quando fizeres a techuvá, Pedro entendeu que alguma posição no mundo físico e espiritual ele precisava tomar. Lembre-se de apacentar as minhas ovelhas. Essa foi a mensagem. E Pedro estava ali, ano após ano com Yeshua, e ele foi galgando e aprendendo. No último dia de Yeshua, prestes à sua morte, Pedro o nega 3 vezes. Ou seja, era uma característica de um homem que ainda precisava ser moldado. E a festividade, ela sempre tem essa característica para as nossas vidas: nos moldar, nos aperfeiçoar. Quais são os simbolismos? Eu não vou falar de outras festividades, que a gente não vai ter tempo, mas quais são os simbolismos da festividade de Sukkot? Lá em Levítico capítulo 23, vai lá com a sua Bíblia rapidinho. Levítico 23. e 34, diz assim, Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel, ao 15 dias desse 7º mês será a festa de Sukkot, ao Eterno por 7 dias, nós estamos no último. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho civil fareis. Durante 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor, no 8º dia tereis santas convocação, apresentareis ofertas queimadas ao Senhor. Esse é o dia solene, nenhum trabalho civil fareis. Vamos pular um pouquinho, vai lá no 41. No 41. Celebrareis essa festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No 7º mês a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas. O judeu, nesse momento, se você for em Jerusalém, grande parte de Israel, você vai ver que na casa dos judeus existe uma cabaninha, uma tenda igual a essa aí, ou bem parecida, simples, na casa dos judeus. Geralmente eles colocam nas varandas, ou então na frente dos seus lares, né? Para que eles durmam, para que eles orem, para que eles conversem, para que eles se alimentem dentro da Sukká, obedecendo a Torá. Durante 7 dias, capítulo 40, verso 42, durante 7 dias habitareis em tendas, todos os naturais de Israel habitareis em tendas, para que saibam as vossas gerações
que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Irmãos, quando a gente olha essa simbologia, a gente precisa trazer para a nossa realidade o que ela quer representar. Porque você lembra que eu falei que todas as vezes o Eterno, quando ele tirou a nação de Israel do Egito, o que ele falou? Fala para a nação de Israel que nesse dia será para vós o primeiro mês, era o primeiro mês, que é o mês de Nisan, e vocês vão celebrar esse dia de libertação, geração após geração, para que as vossas futuras gerações aprendam que eu, com um braço forte, os tirei do Egito. Olha que interessante, pastor Silvio. Os rabinos ensinam que assim como o Eterno agiu para libertar as pessoas do Egito naquele momento, e o Egito tem uma simbologia de algo, vamos dizer, carnal ou físico ou mundano, assim o Eterno age quando nós cumprimos a celebração de Pêssah. Ou seja, da mesma forma como ele agiu para libertar a nação de Israel do Egito, ele age hoje. Você quer falar? Só assim, a gente fala no mês 7, né, no 41. Nós não estamos no mês 7. Estamos. É porque nós estamos no calendário gregoriano, que aí é o 10º mês, que é outubro, né? Mas no calendário judaico, esse é o 7º mês, que é o mês de Tisri. Que é porque depois, um dia, a gente pode trazer um estudo para a gente falar do calendário. Porque existe um calendário civil e existe um calendário religioso. Dentro do calendário religioso, que é o que está bíblico, o primeiro mês é o mês que dá da libertação de Israel do Egito, que é o mês de Nisan. Aí vem contando, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, sétimo mês. O sexto mês é de Elul e o sétimo mês, que é esse que nós estamos, é o mês de Tisri, dentro do calendário judaico. Porque o calendário judaico ele é lunar, o nosso é luno solar, o calendário judaico, né? O nosso é solar. Então assim, o calendário que nós seguimos não é referência. Dentro do calendário judaico bíblico, nós estamos no 7º mês, por isso que estamos celebrando. Mas depois é um tema para a gente trazer no estudo que eu acho que é interessante a gente comentar, pastor Lúcio. Então, eu perdi o fio da minha aula de estado. Deixa eu lembrar, eu falei antes. O que eu só quero dizer que assim como o Eterno libertou a nação de Israel do Egito, e os rabinos ensinam que a mesma libertação, a mesma ação do Eterno de agir para libertar a nação de Israel lá, ele liberta também os filhos de Israel quando ele celebra a festa de Pêssah. Irmãos, mesmo que em Yeshua nós temos muitas coisas a sermos libertos diariamente, anualmente em nossas vidas. Então por isso que o Eterno vai nos libertando ano após ano. A mesma coisa a celebração de Sukkot. Quando nós adentramos numa tenda, o que o judeu ele ia levar? Para onde que a mente dele vai? Para toda a ação que o Eterno levou a nação de Israel a vivenciar durante 40 anos no deserto. Nesses 40 anos, havia pessoas que tinham uma alta cultura, outras que tinham uma baixa cultura, pessoas que eram ricas, pessoas que eram simples, que tinham o suficiente, pessoas que eram fortes, pessoas que eram fracas, pessoas de muita idade, pessoas de poucas idades, ou seja, mas todos tinham a igualdade de habitar numa tenda simples. Nessa tenda demonstra que o Eterno é a nossa proteção. Primeiro sinal, que nós somos todos iguais, independente da posição social, independente da posição intelectual, independente da posição financeira, somos todos iguais. Habitar numa cabana simboliza isso. Dentro da nação de Israel, você vai ver que todas são simples. Uma é ornamentada com palmeira, outra com folhas de câmaras, outra, mas todas são simples, todas têm essa simbologia, todos são iguais dentro dessa festividade. Tanto o rico sai da sua mansão, quanto o simples sai da sua causa humilde para viver numa sucata simples como essa aqui que você está vendo. E dentro dessa sucata, se você olhar para cima, você vai ver que o céu está à tua vista. Se você olhar para o teu lado, você vai ver que todo o horizonte, tudo aquilo que está disponível aos seus olhos, você está conseguindo enxergar. O frio bate, o calor entra, e assim vai. Mas todos somos iguais. Esse é o primeiro ensino. O segundo ensino da Sukkot
quer dizer que nós somos extremamente dependentes do eterno, que nada levaremos daqui. Então, quando nós adentramos dentro dessa sucá, nós estamos dizendo: Senhor, que por mais que eu tenha conquistado alguma coisa, eu reconheço que até aqui nos ajudou o Senhor. Que tudo que nós possuímos, seja físico, seja espiritual, foram as tuas bênçãos, irmãos. E é isso que é mais maravilhoso, pastor Lúcio. A gente tem a mania de olhar para o deserto como algo pejorativo. Irmãos, as maiores manifestações bíblicas, pelo menos bíblica, eu posso te revelar, da presença do Eterno foi quando a nação de Israel estava no deserto. Lá o Eterno demonstrou no Sinai, lá ele falou diretamente para o povo, tanto que ele temeu. Você imagina Deus falando diretamente para o povo? Geralmente Deus falava antigamente para um ser humano, era Abraão, era Isaac, era Jacó, era para José, e assim foi passando. Mas ali Deus começa a revelar para o povo, e ele manifesta de tão grande, tão poderosa a sua manifestação, que o povo temeu. Não, Senhor, não fala o Senhor conosco. Mas fala Moisés, deixa Moisés vai lá e fala com Deus, e tudo que ele te falar, traga até mim. E Deus mandava um milagre diariamente, todos os dias o maná caía. Irmãos, esse é o problema que nós temos. Quando o maná cai sempre, quando o milagre ele está sempre à nossa vista, a gente tem o costume de achar que ele é um senso comum, e aquilo fica natural. É um milagre Deus derramar sobre você a luz do sol. É um milagre Deus aquecer a sua vida diariamente. É um milagre Deus te alimentar diariamente. É um milagre você respirar diariamente. O judeu faz isso todos os dias. Modéani defaneha. Eu sou grato a ti, Senhor Deus existente, porque grande é a minha fé em ti. Ele todos os dias ele expressa essa frase, porque ele sabe que os milagres eles são diários. O salmista fala: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia faz declaração ao outro dia, e a noite mostra a sabedoria à outra noite, sem linguagem, sem fala, ouves a sua voz. A voz de quem? De Hashem. Ela é presente na natureza, porque os milagres de Deus, queridos, eles são diários, e Deus quer nos levar para essa sucá, para que a gente retorne e olhe para Ele como um milagre diário. Milagre diário, porque sempre caiu o maná para a nação de Israel. Sempre a coluna de fogo estava para aquecer a noite dos filhos de Israel. Sempre a nuvem estava para esfriar diante do calor do deserto. O milagre era constante, mas sempre no nosso caso. Seja simples. Então, durante todos esses dias, o judeu ele entra no nosso carro. Olha que interessante, irmãos. Deixa eu só pegar esse molho, né? A gente tem mania de falar molho, mas esse molho. Aqui, todo judeu, se você bater assim, judeu e Sukkot, você vai ver eles usando um lulav na mão, que é esse aqui, e você vai ver ele usando o etrog. O etrog, lá na nação de Israel, não sei se é um limão, tá? Mas ele tem uma característica do limão, ele tem sabor, ele é desse tamanho. Ele é um fruto que dá durante todos os anos. De ano a ano, esse fruto ele é dado, não sei se é na terra de Israel, mas na característica onde ele cresce, todo ano ele nasce. Ele vem dar o fruto, né? E aqui você vai ver que no período do templo, tanto do primeiro quanto do segundo templo, o sacerdote todo judeu, ele levava essas 4 espécies de plantas para que eles movessem isso aqui diante do altar. E qual que é a simbologia disso? E existe uma prescrição bíblica que fala sobre levar, de mover isso diante do Eterno. Isso era feito na festa de Sukkot. Dentro desse molho, nós temos o lulav. Cadê o meu? Tá um pouquinho mais. Que é esse ramo de palmeira aqui, ó. O judeu ele pega uma haste mais bonita de palmeira, que ela vem, porque existe vários tipos de palmeiras, né? Tem aquela palmeira azul que é muito bonita, tem a sua flor bem forte, não sei se é flor, se é caule, é bem grossa. E aqui nós temos o radaz, e aqui nós temos o radassim. O radaz e a murta, que é aravá o nome dela. Juntando esses três, o lulav, nós temos o radaz e nós temos o... Acabei de falar, esqueci. Não, nós temos o radaz,
O Lulav. Há muito, eu esqueci o nome da lembrar. Adas, acabei de falar. Adas, Lulav. Amor tem em português, né? Estou tentando lembrar aqui o nome da língua. Vou lembrar aqui. O Aravá. Quem tinha dito? O Aravá, nós temos o Lulav e nós temos o Hadás. O Hadás é a murta, a palmeira é o Lulav e o Aravá é o salgueiro. E nós temos o etrog. Está vendo esse aqui? Ó? Esses ramos aqui ele é chamado de Lulav, que é a haste maior. Olha que interessante. Isso é uma prescrição bíblica, tá? Existem 3 prescrições bíblicas que nós não podemos deixar de celebrar de Sukkot. Uma é habitar durante 7 dias dentro da Sukkah. Primeiro é nos alegrarmos na festividade. Segunda é habitarmos 7 dias na Sukkah. E a terceira é fazer a movimentação desses molhos. Olha que a característica que o judeu traz para isso, para a sua realidade. O primeiro é o Aravá, que é esse salgueiro. O salgueiro está aqui, ó. Esse é o salgueiro. Depois nós temos o Lulav. O Lulav é esse maior, que é uma folha de palmeira. E o terceiro, nós temos o Hadás, que é a folha da murta. E o quarto componente é o etrog, que aqui está representado por esse limão. Qual que é a simbologia? Você lembra que eu falei que toda festividade ela tem um cunho de ritual, mas ela tem uma característica espiritual por trás, e é isso que nós precisamos entender. A gente já compartilhou isso. Para o judeu existe aqui 4 tipos de pessoas, e é isso que eu queria ensinar para vocês. Dentro do cristianismo é bem diferente da visão judaica, porque no judaísmo é preto ou branco. Ou a pessoa é boa ou a pessoa é má. Ou a pessoa está predestinada à salvação, ela está predestinada à condenação, vamos dizer assim. Dentro do judaísmo, não. Existe um intermediário. Presta atenção. No cristianismo, existe só... Aqui não é falando não, estou falando de uma diferença. Existe aquele que é bom, aquele que é mau. Ou você é bom, ou você é mau. Existe aquele que está salvo e aquele que foi predestinado para a salvação e aquele que foi predestinado para a condenação. No judaísmo, não. Existe um lado intermediário, pela qual o trabalho daquele que está numa elevação espiritual, ele precisa se juntar para que aqueles que estão no lado intermediário possam evoluir. Você quer ver uma mensagem sobre isso? Vai lá em Mateus capítulo 13. Por que eu estou dizendo isso? Porque na concepção de Mateus capítulo 13, você vai entender isso melhor. Porque no judaísmo, cada uma dessas plantas aqui, elas representam um tipo de pessoa. Presta atenção, pastor Lúcio, isso aqui é muito importante, para a gente entender a simbologia da fé. E o judeu faz com esse intuito, tá? Ele move isso diante do Eterno, sabendo que Deus os colocou como nação. Irmãos, eu falo isso sempre. Só se constrói uma nação com pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas. Pessoas com alto intelecto e pessoas com baixo intelecto. Pessoas com boas situações financeiras e pessoas com baixa situação financeira. Ou seja, diversificação de pessoas. E a festa de Sukkot é a festa que mais representa isso. É assim que se faz nação. A gente tem mania de segregar, de excluir, de separar aquelas pessoas que não são perfeitas, enquanto a palavra ensina a unir com elas. A unir. Yeshua nos ensina a nos unir com essas pessoas, não praticar as mesmas práticas, mas estar próximo a elas, para que a nossa luz, para que o nosso tempero, que somos o sal da terra, realmente venha se concretizar. E aqui, presta atenção antes de irmos Mateus capítulo 13, que você vai entender melhor. Na festa de Páscoa também não é diferente. Toda festividade, ela tem esse tipo de pessoa. Na festividade de Páscoa, você lembra que nós fazemos 4 perguntas na festividade? Esse ensino que eu estou te falando é do Rabino Shula. Ele fala que na festa de Pêssego nós fazemos isso. Quando nós fazemos as 4 perguntas, existe 4 tipos de pessoas. Existe aquela que não se interessa por nada, não quer conhecer e não quer praticar, é perversa. Existe aquela que conhece e não pratica. Existe aquela que não conhece e pratica, que pratica e não conhece.
e existe aquela que conhece e pratica. 4 tipos de pessoas: a que não quer nem praticar nem conhecer, a que quer conhecer, mas não pratica, a que não conhece, mas pratica, e a que conhece e pratica. Na festa de Sukkot é o mesmo significado. Temos 4 tipos de plantas. Olha a característica dessas plantas. Esse primeiro fruto aqui, ele é o andrógeno. Ele tem sabor e ele tem aroma. Ele tem cheiro. Ele representa aquela pessoa, no contexto judaico, que conhece e pratica. Ele dá o ano inteiro, ele dá fruto o ano todo, semelhante a esse fruto. Ele dá o ano todo, ele tem cheiro, ele tem sabor, ele é comparado àquela pessoa que tem sabedoria e que cumpre aquilo que faz, que aprende, né? Nós temos aqui a murta. A murta, ela não tem cheiro, mas se você comer ela vai ter sabor, se você colocar na boca. Representa aquela pessoa que não pratica, mas tem conhecimento. Se você pegar a palmeira ela tem cheiro, mas ela não tem sabor. Representa aquela pessoa que tem a prática, mas não tem o conhecimento. E se você pegar o maravá, que é o salgueiro, ele não tem nem cheiro e ele não tem nem sabor. Na festa do Sukkot, o que os judeus fazem e o que a palavra ensina? Que nós devemos unir todos esses e fazer um movimento juntos. E os judeus pegam um salgueiro, que é aquele lá da ponta que não tem cheiro e nem sabor, e ele fica mais perto do etrog, daquele que tem cheiro e sabor, com o intuito de que uma nação, de que uma congregação, de que uma família só se une, só se aperfeiçoa se ela estiver unida, junta. Não manda separar, manda unir. É assim que se constrói uma família, com pessoas imperfeitas, com filhos que ainda não aprenderam o que precisam aprender, com filhos que já aprenderam e pais não, que nós precisamos estar perto, orar por eles, estar com eles, os irmãos que fazem parte. Eu sempre coloco os nossos irmãos católicos, que nós temos mania de excluí-los, de apontar o dedo para eles, enquanto nós precisamos, quem dera que estivéssemos nessa estatura, né? Não estamos ainda, mas quando nós precisamos nos unir, estar próximo deles. Esse é o nosso papel. Então entenda a festividade do Sukkot dentro dessa característica, irmãos. Ninguém aqui tem... É lógico que quando nós nos reunimos, vão ter decisões que tomaremos, porque precisam ser tomadas. Mas a nossa característica não é julgar as pessoas. Eu sempre dou esse exemplo. Quando havia um litígio entre irmãos sobre herança, um jovem chega para Jesus e fala: Senhor, decide essa causa. O que ele responde? Quem me fez juiz entre vós? Se Yeshua não é juiz no meio de nós, quanto mais nós mesmos sermos. Então assim, nós podemos julgar as nossas causas, mas sempre com um olhar de misericórdia. O nosso papel principal é de unir, é de trazer salvação, pastor Lúcio. Então por isso que nós estamos aqui, pastor Lúcio, celebrando essa festividade, nos unindo. Aqui em Mateus capítulo 13, você vai ver que Yeshua fala a mesma coisa. Nós só conseguimos enxergar aqui 2 características, só que existem 2 intermediários aqui, que eu posso dizer que a maioria de nós estamos inseridos neles. E nós achamos que nós estamos lá na ponta, quando nós estamos numa posição intermediária. Lá em Mateus capítulo 13, olha só que interessante. Vou ler essa palavra para vocês para encerrar, tá? E nós vamos fazer uma oração bem rapidinho. Mateus capítulo 13. Diz assim, ó: naquele mesmo dia, Yeshua saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Beira-mar, né? Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou no barco e se assentou. Enquanto toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo do sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto. Uma semente produziu 100, outra 60 e outra dando 30 por 1.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, ele dá uma palavra e ele fala assim, ó, tem um significado por trás. Não é isso que ele está falando? Tem um sentido aqui nessa palavra. Aí ele fala assim, ó, verso 11. Até perguntar aqui, ó, por que falas por meio de parábolas? Verso 11, respondeu Yeshua, porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não é dado. Aí deixa eu ver onde que ele começa a explicar. Deixa eu ver aqui. Lá no verso 18. Olha o verso 18. Escutai vós, pois, a palavra do semeador. Vocês vão contar quantos tipos de pessoas tem aqui. Ouvindo aquela palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este que é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Segundo tipo de pessoa. 2. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. 3. Terceiro tipo de pessoa. Entretanto, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Ele dá fruto, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. 4. É ou não é a mesma característica e significado que está aqui? Irmãos, dentro do judaísmo, esse intermediário, ele não é menosprezado. Existe aquele que é perverso, que não quer ouvir, que ele não quer aprender, ele não quer praticar, ele está ali à margem. Mas existem os outros dois, que eles querem ouvir. Só que as situações do mundo sufocaram essa palavra. Existe aquele que recebe com alegria, ele deseja ser bom, ele deseja ser um homem fiel, uma mulher fiel, só que as dificuldades deste mundo faz com que a situação, a palavra que foi semeada venha a ser sufocada, mas ela deseja. Yeshua aqui não está excluindo o segundo, o terceiro, mas ele está fazendo com que o quarto possa unir com esses dois e assim possa crescer. Irmãos, nós precisamos aprender esse contexto, precisamos sair dessa questão da rejeição e entender que existe a maioria de nós, com toda sinceridade, estamos nesse intermediário. Nós não aprendemos ainda a fidelidade que requer um amor sem interesse. Não estou falando por você, eu não estou falando só por mim, estou falando como sociedade. Nós precisamos aprender a viver uma vida de fidelidade e de prática da palavra. E o Eterno nos manda unir. O que eu estou querendo trazer com esse ensino? Que nós só conseguiremos isso através da união entre nós. Só dessa forma. Irmãos, grave que eu vou estar te falando. A santidade no coletivo, ela é muito maior alcançada e muito mais presente e visível do que uma santidade que é no individual. Então, se você quer realmente alcançar níveis superiores de santidade, viva em sociedade, viva em família, ame os seus, mesmo ele sendo imperfeito, mesmo ele sendo falho, mesmo ele tendo característica pela qual você não espera. Não estou falando para você se associar com ele, eu estou falando para que você ame, para que você conviva, para que você respeite, para que você ensine a palavra, para que você seja uma pessoa fiel aos princípios que Yeshua estabeleceu para a sua comunidade. Vós sois a luz desse mundo e o sal dessa terra. Este é o principal significado de Sukkot. Não é segregar, é unir. Existe hoje talvez igrejas que estão celebrando essa festa sem querer trazer outras pessoas para o contexto. Traga os seus, para que eles conheçam esse princípio. Quer forma mais didática e simples do que celebrar uma festa? Então nós estamos aqui para celebrar a gratidão eterna. Lógico que existem outros significados, mas se você perguntar a qualquer judeu, ele vai falar que esse é o principal significado de Sukkot. Vamos nos unir para que aquele que é perfeito possa ajudar o que não é perfeito. Aquele que tem mais sabedoria, ajude ao que não tem mais sabedoria. Aquele que tenha mais prática, ajude aquele que tenha pouca prática. E assim, uma sociedade vai sendo construída. É por isso que a nação de Israel, até hoje, existe.
porque ela luta e observa esses princípios desde o momento que eles assumiram o compromisso lá no Monte Sinai. Nascer, vem de Shema, faremos e obedeceremos. É lógico que a nação de Israel teve erros e muitos erros durante a sua história, mas nunca deixou de clamar ao Deus de Israel para que perdoasse o seu pecado e as suas imperfeições, para que aquele que é perfeito, o tzadik, o justo, Yeshua HaMashiach, venha habitar no meio de nós, aquele que dá fruto o ano todo, que dá o cheiro o tempo todo, que dá o sabor o tempo todo, saia da sua perfeição toda e esteja conosco. A palavra se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória com a glória do Filho no jeito do Pai, cheio de hesed ve'emet, cheio de graça e verdade. Yeshua se fez carne e habitou no meio de nós. Ele saiu diante daquele mundo perfeito e veio habitar no meio de nós. Que nós sejamos como o Etrog, nosso Yeshua HaMashiach. Esse é o nosso chamado. Eu queria orar com vocês um texto, os textos que são orados em Sukkot, no final de Sukkot, para nós encerrarmos, que nós temos 20 minutinhos só, tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Tá? Eu vou orar com vocês esses textos. Esse texto que nós estamos orando aqui, é lógico que o judeu faz isso em hebraico cantando, né? Dentro das sinagogas, os judeus cantam a palavra. E ele deu essas orações, que é as orações do Hallel, ela representa, são orações de gratidão, tudo que o Eterno tem feito, pelas bênçãos. A festa de Sukkot, ela marca o final da colheita de Sukkot. Deixa eu ficar aqui na frente da câmera, né? Ela marca o final das colheitas. E, irmãos, eu falei isso aqui, pastor Lúcio, olha que interessante. É um mandamento celebrar Sukkot com alegria. É um mandamento. Só que eu faço uma pergunta. Como que, se você cumpre um mandamento, todo mandamento ele tem uma característica, você tem o direito de fazê-lo ou não. Você tem um livre-arbítrio que o Eterno Deus não vai tirar. Se ele te fala para você ter alegria, quer dizer que está nas tuas mãos, está alegre ou não. Só que quando ele fala para celebrar com alegria, ele sabe que teria pessoas com problemas, pessoas com problema de saúde, ou pessoas com problema familiar, pessoas com dificuldades financeiras, pessoas com problemas de depressão, pessoas com problemas psicológicos, mas venham com alegria. É assim, irmãos, é dessa forma que se aprende as coisas espirituais. É fazendo com que primeiro alcance o entendimento, para que depois venha o coração. Assim alcança. Yeshua renovou os vossos entendimentos, os nossos entendimentos. Porque se eu não alcancei com o coração, faça com a mente diariamente, porque assim o teu coração vai assimilando e aprendendo. Então nós estaremos aqui orando essa palavra de gratidão ao Senhor, irmão Alberto, por tudo que Ele fez. Do Salmo 113 até o 118 são pequenos salmos, mas você vai ver que eles são salmos de gratidão. Porque nesse momento a nação de Israel encerrava sua colheita e ia para Jerusalém para pedir para que o Deus que tudo fez, o Deus que derrama chuva ao seu tempo, possa derramar chuva no próximo ano e as águas da salvação, que é as águas espirituais, né? Que está descrita lá em Isaías capítulo 55. Vamos ler? Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado seja o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, o qual se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre no pó, e do monturo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa, e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu, o Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu ao mar, que fugiste, e tu ao Jordão, que voltaste para trás. Montes que saltaste como carneiros, e outeiros como cordeiros, reino em terra, na presença
presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fontes de água. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, olhos têm, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornam semelhantes os que os fazem, assim como todos os que nele confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão confia no Senhor, ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, os que tememos ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e a vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem aos cães, mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Salmo 116. Amo ao Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou a mim os seus ouvidos. Portanto invocarei enquanto viverei. Os cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia, o Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas ele me livrou. Volta a minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu livraste a minha alma da morte, e os meus olhos da lágrima, e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, e estive muito aflito. Dizia na minha prece: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito. Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do todo o seu povo. Preciosa é a festa do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, devera sou teu servo, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecer-te-ei sacrifício de louvor, invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga agora, Israel, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora a casa de Arão, que a sua benignidade dura para sempre. Diga agora os que temem ao Senhor, que a sua benignidade dura para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou da angústia. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos filhos. Todas as nações me cercaram, mas o nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram e me tornaram cercaram, mas o nome do Senhor eu as despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois o nome do Senhor as despedaçarei. Com força me impediste para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. Amém. O Senhor é a minha força e o meu canto, e se fez a minha salvação. Nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas.
A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou muito, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Essa é a porta do Senhor, pela qual o justo entrará. Louvar-te-ei, pois te escutaste, e te fizeste a minha salvação. A queda dos edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso, maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que os fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos nele. Salva-nos agora, te pedimos, ó Senhor. Ó Senhor, te pedimos, prospera-nos. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós nos entendemos de graça do Senhor. Deus é o Senhor que nos mostrou a luz. Até a vítima da festa com cordas, até as pontas do altar. Tu és o meu Deus e eu te louvarei. Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém. Senhor, nós te louvamos pelas tuas bênçãos, por esse final da festividade de Sukkot, por reconhecer, ó Pai, que durante todos esses anos, todo esse ano, a tua mão esteve sobre nós. Nada nos faltou, seja espiritual, seja fisicamente. O Senhor concedeu a nós muito mais do que pedimos, pensamos ou pleiteamos diante do teu altar. E o Senhor nos castigou muito menos do que os nossos pecados merecem. Nós louvamos o teu nome e bendizemos por tudo que o Senhor tem feito no meio de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos uma vida de gratidão, porque a única coisa que o Senhor espera de nós é que nós venhamos entregar as nossas vidas ao teu serviço e à tua vontade. E seja o teu nome exaltado nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que nós verdadeiramente venhamos receber esse chamado que Yeshua nos deu para sermos a luz deste mundo e sal dessa terra. Nós não queremos aqui excluir, ó Pai, os nossos irmãos a quem nós amamos, mas nós queremos inseri-los, ó Pai, nessa festividade, nas festividades bíblicas, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado no meio de nós. Que a cada dia, a cada festividade, nós venhamos alcançar, ó Pai, o desejo espiritual que está por trás, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado no meio de nós. Não nos deixa fazermos as coisas de forma mecânica, mas nos ensina a fazer pelo nosso coração, com verdade e sinceridade, pois Davi nos ensinou que sacrifícios e holocaustos o Senhor não quiseste, mas o coração quebrantado e contrito o Senhor jamais menosprezará. Por isso, seja o Senhor a nos abençoar, seja o Senhor a nos fazer prosperar espiritualmente, não fisicamente somente, ó Pai, porque o que nos adianta ganhar o mundo inteiro se perdermos a nossa alma? Importa-nos, ó Pai, recebermos a tua bênção se o Senhor estiver conosco, se a tua presença estiver no meio de nós. Por isso, seja o Senhor a nos abençoar, e que seja sempre a tua presença o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa esperança, o motivo, Senhor, da nossa força e do nosso caminhar. E que a todo momento o teu nome venha a ser exaltado e glorificado no meio de nós. E ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger. E que venhamos com alegria, nas fontes da salvação, exaltar e glorificar o teu nome. É o que nós pedimos e oramos no nome de Yeshua, o nosso Messias. Hag Sameira Sukkot, que o Eterno nos abençoe grandemente. Nós não vamos fazer o movimento dos nomes hoje, mas faça na tua casa, não deixe de fazer. Eu vou fazer só uma bênção debaixo do açúcar. Então, cumpra o mandamento de pegar um pedaço de pão e de comer ali embaixo, que é uma bênção para mim e para a sua vida. Alguém vai colocar a bênção? Bênção do Razak, né? É verdade, porque na próxima paraxá nós vamos estudar Bereshit. Nós faremos, tá? Vamos fazer aqui de lado. Uma bênção aí, família. Você pode vir aqui para buscar uma foto, que vocês quiserem fazer, tá? Juntos? Sabim Maranã, Baruch Atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Borei Hagafrei. Amém. Com a bendição dos senhores, bendito és tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, e que haja
haja o fruto da videira em nome de Yeshua, nosso Messias. Sempre uma festividade judaica, ele não deixa de ter o Kiddush. Kiddush significa santificação. Nós estamos santificando esse dia. Então, para um judeu, toda vez que ele senta para se alimentar em família, é como se ele estivesse lá no templo de Jerusalém oferecendo sacrifícios. Quando um ofertante ia, pastor Lúcio, até o templo, ele dava o seu sacrifício ao sacerdote, o sacerdote fazia a sua oferta, depois o ofertante sentava juntamente com a sua família para agradecer e abençoar aquela oferta que estava sendo dada ao Eterno. Então, toda festividade, a cada dia, o judeu faz essa simbologia. E para ele sentar a comer, seja individualmente ou seja em família, é algo muito sagrado. Então, nós estamos santificando o primeiro com a bênção do vinho. Aqui é o suco de uva. Essa é uma bênção especial dessa festividade, tá? Mas não é a bênção do pão. Vou fazer, tá? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hametz lehem min haaretz. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que faz brotar o pão da terra. Cadê aquela bênção do sucar? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shebarah mikol ba'anim, ve'lo mimam mikol lashon, ve'kidsham be'mitzvotav. Vatitei lanu Adonai Eloheinu be'ahavah moadim lesimcha. Hagim Usmanim Lessasó Etion Hag Hasukut Hazé Etion Tov Mikra Kodesh Hazé Zeman Sinhateno Mikra Kodesh Zelen Tziat Mitzrayim Kivan Vahatav Yontan Kitsam Mikor Raminho Umo Ade Otshehá Besinha Uvessasson Rim Haltan Baruch atah Adonai Megadesh Israel Behazemanim. Vamos juntos? Bendito és tu, ó Eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheu dentre todos os povos, que nos elevou acima de todas as línguas e nos santificou com os teus mandamentos. E nos deste, ó Eterno, nosso Deus, com amor, dias festivos para a alegria, festas e épocas para o júbilo, este dia da festa de Sukkot, e esse dia de propício de santa convocação, época de nossa alegria, santa convocação, em recordação à saída do Egito, pois a nós tu escolheste e nos santificaste dentre todos os povos, e os teus santos dias festivos nos deste com alegria e júbilo. Bendito és tu, ó Eterno, que santifica Israel e as festas. Amém. Saber Sukkot. O Eterno nos abençoe grandemente. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Eva pecado não é vestireva, e Eva não é palavreira, virunica. E Sado não é palavreira, e acima de Rachalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Como nós estamos encerrando o livro de Devarim, que é Deuteronômio, e na próxima Shabbat nós vamos iniciar de novo o ciclo do estudo da Torá, começando com o livro de Bereshit e Gênesis. Nós vamos encerrar com aquela frase, né? Para o judeu, estudar a palavra quer dizer que a cada estudo, a cada momento, nós estamos tendo mais força, mais vida espiritual, mais elevação espiritual, e o Eterno vai nos fortalecendo espiritualmente. Vamos falar aquela frase, eu vou ensiná-los, mas é fácil, tá? Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Força, força, e sejamos todos fortalecidos. De novo, ó. Hazak,